Oi, Vamos mais amor. aqui. Ixi, tá muito E aí? alto. Eu acho que eu botei muita luz aqui. Vai ficar assim mesmo. Peraí, deixa eu botar mais luz aqui pra mim. Dá, deixa eu botar um pouquinho mais. Oi, gente. Estão me ouvindo, né? Rê, tá me ouvindo bem? Melhorou? Tá Eu tô ótimo. ouvindo bem. Ai, tá Tá muito linda. Com seu batom vermelho de sempre lindo. sempre, porque eu não consigo usar batom claro. Ah, mas é isso Vamos ver se aí. ficou Sua, bom aqui. sua marca é registrada. Não consigo ficar sem. Gente, antes de mais nada, Vou eu pegar queria mais perto. agradecer a presença de vocês. É um horário bastante concorrido, né? De lives. Sei que esse horário está muita gente aí cuidando dos filhos, ainda no trabalho, né? Voltando do trabalho, né? Mas queria agradecer aí a presença de vocês. Tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa, bem enriquecedora, com a Renata. Não sei, vou Obrigada. apresentá-la, né? Ninguém melhor do que a Renata para falar desse tema, que é puberdade. A Renatinha, ela é do Departamento da Sociedade Brasileira de Endocrinopediatria, mestre em saúde, Não, mestre em mestre genética, em genética, PhD e eu já ciências da esqueci. saúde, Ciências da saúde. Gente, é um currículo mexendo com assim genética. que a gente tem que escrever para conseguir não esquecer. Imagina! Vamos E assim, conversar. esse é um tema bastante importante, né? Eu escolhi esse tema porque eu tenho muitas amigas, né, mães, tenho pais de pacientes também que me pediram essa live, né? Então eu achei interessante porque eu também passei por essa fase agora, né? Então eu adoro o assunto e ninguém melhor para falar sobre isso do que a Renata. Rê, eu queria que você, se você tem alguma coisa para falar antes da gente começar aí, pode Então, complementar aí essa puberdade apresentação. é assim, eu adoro, né? Claro, né? Toda endocrinopediatra gosta e acaba juntando um monte de coisas, tem a ver com a parte emocional, tem a ver com crescimento. E pediatra tem que estar ligado nisso aí, né? Eu sou apaixonada no tema, sempre gostei de lidar com adolescente, me sinto um pouco adolescente perto deles, adoro. Tem gente que detesta, né? Tem pediatra que chegou nos 10, 12 Tem, anos já não quer mais saber. tem, Não, eu gosto tem. dessas criaturas enjoadas. Como tem? Tô certa com essas criaturas. Eu Gosto amo, pra caramba. eu amo a adolescência, amo essa fase. Eu acho encantadora, né? Com todos Você os sabe uma coisa que a seus. gente tem que definir um conceito antes de entrar na puberdade, quando é que a gente tem que prestar atenção, quando é que a gente pode pensar que é uma coisa errada, é diferenciar a puberdade da adolescência. Que Vamos tem lá. a ver, mas são dois conceitos diferentes. Eu até Muita postei gente ontem sobre confunde isso. aí, né? Muita gente confunde puberdade com Às vezes até a adolescência. gente mesmo assim, usa como sinônimo, mas não é. Então vamos lá, né? Vamos lá. Adolescência é um conceito temporal, é uma faixa etária. Então são os teens do inglês, né? São os anos dos 10 até os 19, ou 20, 19 anos, 11 meses. Então é uma faixa etária. E puberdade é quando a gente tem manifestação de hormônio sexual. Quer dizer, então, que você já tem sinais de que tem hormônios sexuais circulando. E no final da puberdade, que é um processo longo, pode durar de 2 até 5 anos, até completar, o corpinho que era de criança vai virar um corpinho, um corpão, quer dizer, né? De adulto, de homem e de mulher. E isso geralmente acontece na adolescência, mas pode começar um pouquinho antes. E às vezes eu tenho um adolescente e tá totalmente criança. Então ele é um adolescente, tem mais de 10 anos, mas ele é impúber. Não tem nenhum sinal de característica que tem hormônio sexual circulando ali. A Então normalidade já vamos falar varia aí muito, desses né? sinais. Esses sinais aí. Aham. Quais são os sinais que temos que ficar atentos de que está iniciando aí a fase de puberdade? As mudanças do corpo, né? Quais são essas mudanças, essas Ó, o alterações? marco na menina que começou a puberdade é quando ela tem o broto mamário. Quando eu falo broto mamário, além de ter o volume da mama, você tem que palpar e sentir que é aquela coisa durinha, diferente do tecido gorduroso em volta, desse subcutâneo que a gente tem aqui. Algumas meninas mais gordinhas têm esse volume
E isso não é puberdade, é só porque tá um pouquinho acima do peso. Às vezes confunde um pouco, a gente tem que examinar mesmo. Mas geralmente as meninas elas reclamam, nossa, tá doendo e tal. Então, esse é o sinal principal de que começou a puberdade na menina. E no menino é o aumento do testículo. E às vezes os pais demoram a ver, porque eles já começam a tomar banho sozinhos, não quer que ninguém olhe, né? Então, primeiro o testículo aumenta, ele aumenta em comprimento, depois, e vai ficando um pouquinho mais amolecido, depois é que o pênis aumenta. Então, às vezes já começou a ter um tempinho e os pais não estão sabendo. E Agora pelos? existe uma variantezinha, não é, Rê? Uma variante zona, né? Uma variante também dos sinais, né? Da ordem dos sinais. Às vezes pode aparecer também antes da Sim, telarca, aparecer uma pubarca. Uhum. Então, esse peitinho a gente fala telarca, né? Pubarca, quando a gente tem pelos pubianos e pelos axilares de características adultas. Quer dizer que é um pelo que tá daquele jeito por causa de hormônio sexual masculino. Que menina também tem, né? Vem da glândula suprarrenal. E os meninos podem ter ou da glândula suprarrenal ou do testículo. Então, tem as duas possibilidades. Quando você começa com só pelo, não é puberdade. Você tem uma pubarca, ou seja, é só pelos, né, que começou, ou adrenarca. Algumas vezes, e na nossa população aqui, mais ou menos 20 a 30%, pode acontecer que a pubarca vem antes da puberdade. Tem a ver com a nossa etnia. Então, a Península Ibérica, tem que a maioria dos brasileiros tem, né? Ou o espanhol, ou o português misturado aqui. No sul tem menos, né? Mas a gente tá tudo misturadão. Mas então, o que aconteceu? Os mouros ficaram lá durante, acho que 500 anos. Bom, muitas centenas de anos e deixaram os genzinhos ali dessa pubarca mais rápida. E a gente acabou herdando isso. Então, aquela tradicional das mulheres mais peludinhas, assim, com a herança da Península Ibérica e tal. Então, 20 a 30% dá esse sinalzinho e dali a pouco a puberdade vem. Mas pra gente falar puberdade mesmo, é aumento de testículo, quer dizer o quê? Que essa testosterona que vai vir dali a pouco é porque o testículo do menino está produzindo, não é a suprarrenal. E da menina é a mama, quer dizer, é o ovário que está produzindo. Isso quer dizer o quê? Que o seu cérebro acordou para a puberdade. A puberdade acontece quando o hipotálamo, que é um pedaço do cérebro, manda sinal para a hipófise produzir o hormônio que estimula o testículo e o ovário funcionar. E isso assim, pode demorar muito, pode demorar pouco. Queria falar de quando que é normal começar. A preocupação, a maior ansiedade dos pais é quando isso acontece antecipadamente, né? O que a gente tem que se preocupar quando isso acontece de forma precoce, né? Os sinais puberais. Não, os pais descabelam quando vem antes da hora. E os adolescentes quando tá demorando. Quando tá demorando. Cada um com os seus problemas, né? Mas então, na menina é normal começar a partir dos 9. E a partir dos 8. E no menino a partir dos 9. É tão pequenininho, é tão novinho ainda, mas é normal começar, contanto que vá devagar. Esse é o primeiro sinalzinho. Não é já tá maduro com 8 anos ou 9 anos, não. Então tem que deixar isso bem claro. Às vezes, começa um pouquinho depois disso e vai muito rápido, é considerado patológico. E às vezes começa um pouquinho, né, antes ou bem no limite e vai vai bem devagarzinho, chega no final das contas não vai menstruar antes da hora. Então a gente tem que avaliar também a rapidez com que o processo vai acontecendo. E tem que começar. Então, na menina, pode começar a partir dos 8 e até os 13 tem que ter algum sinal. Se não tem nenhum sinal de puberdade com 13, está atrasado. E nos meninos, sempre um ano depois, né? Dos 9 aos 14 tem que estar começando. E quando isso acontece de forma precoce, né? O que a gente tem que se preocupar? Quais são as consequências disso, Renata? Fala aí pra gente. Bom, a primeira coisa que mais preocupa os pais, nossa, vai menstruar. E, falando muito de puberdade precoce, eu falo muito de menina, porque chega a ser 20 vezes mais frequente na menina. Mas o menino também, de pessoa ficar rapaz antes da hora, não tem maturidade psicológica para isso, né? Óbvio. E vem com várias consequências, podem vir. Não é só medo, não é só mito que essas crianças com puberdade têm maior risco de serem abusadas. São mesmo, tem trabalho científico mostrando. Então, a questão psicológica, a primeira que a gente vem e preocupa muito, né? Perder essa infância. A segunda questão é que aí começa nessa fase de hormônio, começa a fazer o pico do estirão, começa a crescer muito. Só que ele é muito novo ainda.
Então, naquele momento, é uma criança que fica alta, mas vai parar de crescer muito cedo e vai ficar um adulto menor do que ficaria para a família. Pode ficar com uma baixa estatura. Então, tem essas duas questões. Além de Essa é a que... maior preocupação, na verdade, dos pais, né? É As duas, é tanto do Isso é um tamanho tema final também e a para do outra live. psicológico, de perder a infância. Nossa, é terrível. Então, assim, hoje eu não respondi ainda. Uma mãe que comentou, eu só vi rapidinho que estava vindo para cá. Ai, que não foi consultar, a criança está com 7 anos, um menino de 7, ou seja, está 2 anos antes, com sinal de puberdade, vou esperar a pandemia passar. Não espera, porque daqui 2 anos já acabou a puberdade. Já não tem mais o que fazer, já entendeu? Quando é puberdade precoce mesmo, você tem que tratar rápido. Em 2 anos ela já está pronta. Já, o osso já foi, a chance de tratar já acabou. Algumas vezes não é puberdade precoce verdadeira, é só um avanço, mas é uma criança que tem sinal de puberdade. Antes dos limites temporais de 8 na menina e 9 no menino, ela tem que consultar. Às vezes com o pediatra, o próprio pediatra vai dizer se é preocupante ou não, mas não dá para esperar a pandemia passar. Tem coisa que não dá. E é um período assim tão importante de acompanhamento, né, Rê? Muitos Nossa, pais acham que não é necessário acompanhar quando chega nessa fase pré-adolescente e adolescente, né? Mas é uma fase que a gente pode perder o time aí, né, de uma intervenção. Com certeza. A criança puxar fica a tudo orelha de bem. algumas pessoas. Tem que ir no pediatra, no mínimo. A menina não teve nada. Oh, beleza, graças a Deus. Mas uma vez no ano, no mínimo, tem que ir para ver se está tudo bem mesmo. Nem sempre os pais têm a noção de que o exame físico, que está normal, aquele aparecimento de uma coisa ou outra, e o crescimento. Então, quem vai levantar a luzinha, vermelho, ou tem alguma coisa acontecendo, é o pediatra geral. Aí falou, isso é tão forte, eu vou diminuir um pouquinho. Peraí. Fique à vontade. Eu tô parecendo, eu tô com a cara de boneca também, com a... Ah, melhor. Ou tá muito escuro? Não, tá ótimo. Tá bom? Tá bom, Deixa mais um pouquinho. Vou aproveitar uma pergunta aqui da Letícia, minha afilhada dos Padrinhos Médio, né? Que é um grupo que a gente está agora... eu tô com uma turminha Você também. tem também, legal. Ela perguntou aqui se a obesidade pode antecipar a puberdade. Então, aproveitando essa pergunta, aí eu queria te perguntar assim, quais são os fatores, as causas e os fatores que podem antecipar uma puberdade? Pode sim. Nas meninas. Nos meninos é um pouco controverso os trabalhos, e eu vou explicar já assim, por que isso, né? Então, obesidade é uma das principais causas, porque que ao longo dos últimos séculos, a idade da primeira menstruação, da menarca, mudou muito. Então, lá em 1800, quando começaram a ter trabalhos, a média de menarca era 16 anos. Pensa, hoje é um atraso puberal. Isso 1800 alguma coisa. E veio caindo, tem uns gráficos bonitos mostrando isso, que vem caindo assim ao longo do tempo, né? Hoje, a média, pasme, gente, é 11 anos. Ai, é novinho, né? 11, 12. Vai fazer o quê? É isso mesmo, 11, 12 anos é a média, certo? É considerado precoce quando a menarca vem antes dos 10, né? E tardio se até 15 não teve menarca. E o que aconteceu nos últimos tempos? Entre outras coisas, uma delas também importante é a questão dos disruptores endócrinos, é a obesidade. Então, o percentual de pessoas obesas está aumentando muito. Crianças e adolescentes não saíram, né, não fugiram dessa pandemia, não conseguiram fugir. E tem a ver, sim. Primeiro que a gente tem que ter um peso, tem uma teoria do peso mínimo para começar a dar o start na puberdade. Então, para mudar a sensibilidade de hipotálamo e hipófise aos hormônios sexuais, você tem que ter um peso mínimo. Faz todo sentido. Bom, para que vai ter puberdade? Para atingir a capacidade reprodutora. Então, você tem que ter um mínimo de tamanho corporal, de peso, para suportar uma gravidez e amamentação e etc, né? E do ponto de vista do menino, de sustentar aquela família ali. Então, tem que ter um mínimo de peso e de percentual de gordura, que seria pelo menos 17%, em torno de 40 quilos. O corpo fala assim, bora ficar mocinha. Então, as meninas muito gordinhas, dá uma acelerada. O osso vai muito para frente, né? Nem tanto puberdade precoce a ponto de ficar assim menor do que ficaria, porque o conceito de puberdade precoce, além de ter a questão de tudo antes da hora ou muito rápido, também tem a questão de o osso vai tão para frente que você perde a estatura final.
Às vezes a obesidade leva só a um avanço de puberdade. Então, tudo acontece mais rápido, o osso vai um tanto mais para frente, mas não chega tão para frente a ponto de ficar bem menor do que a família. Então, tem mais a questão só psicológica e menos a questão de tamanho em si. E a obesidade tem tudo a ver nas meninas. E nos meninos? Por que isso é um pouco controverso? A gente tem meninos que, às vezes, estão tão obesos e fazem uma puberdade atrasada. Aí nós vamos lembrar da química, que na química começa assim, o colesterol vai gerar os progestágenos, que vão gerar os andrógenos, que é o hormônio masculino, que vão virar estrógeno. Ou seja, hormônio masculino vira hormônio feminino. Todo mundo, gente, isso é normal. Todo mundo tem os dois. E um lugar que isso acontece, essa transformação nos ovários, lógico, mas homem não tem ovário, onde no homem que tem muito dessa transformação? Tecido gorduroso. Então, a enzima que faz isso, chama aromatase, ela mora dentro do tecido gorduroso. Quanto mais tecido gorduroso o menino tem, a proporção de testosterona com o estrógeno fica diferenciada, mais aromatização ele tem. Então é comum a gente ver meninos mais obesos, além de ter o volume da mama de gordura mesmo, eles têm mama, tecido mamário mesmo, fibrosinho, igual mama, porque eles têm mais hormônio feminino circulando. Então isso pode atrapalhar a puberdade deles. Nossa, muito interessante isso. Ficar obeso... É muito interessante. Outra questão que a gente vê também é que alguns alimentos, né, medicamentos, tudo isso também pode influenciar, né? São os disruptores endócrinos, né, que a gente fala. Nossa, o disruptor endócrino dá uma live só deles. E se a gente estudar demais, a gente fica meio doido assim, e fala, meu Deus, vamos embora morar na fazenda, tudo orgânico. É muita coisa que influencia. Mas é muita coisa. E isso é talvez um pouco responsável por um monte de problemas que a gente vê hoje em dia, nessa sociedade moderna, né? Além de questões emocionais, questões de metabolismo, isso tem coisa demais. O que são então essas coisas, esses veneninhos, entre aspas, que tem para tudo que é lado? Disruptor endócrino é toda substância que não é produzida pelo corpo, mas consegue fingir que é um hormônio. Então ele ocupa o receptor do hormônio. Então, o hormônio, ele funciona assim, a célula-alvo, que vai, no caso aqui da puberdade, vai produzir estrógeno, vai produzir testosterona, ela tem, na sua superfície, ela tem um receptorzinho, lá, uma mãozinha assim. Chega o hormônio e encaixa, e dá um encaixe perfeito. Encaixou, manda o sinal, ó, vai funcionar. Desencaixou, para de funcionar. Aí, se você está comendo muita coisa de soja, isso é verdade, a soja tem o fitoestrógeno. Aí é como se você estivesse tomando o hormônio feminino. Então, você vai estar dando muito estímulo ali e pode simular uma puberdade. Os adolescentes dessa fase agora, foi aquele adolescente que tomou naquela época os suquinhos... Tava super na moda, né? Não tinha aquela... Então, aquilo ali era... Tinha fórmula, leite, entre aspas, de soja, de fórmula para bebê. A gente não usa mais em criança pequenininha, que é muito mais sensível, né? Os 1000 dias da gravidez até os 2 anos de idade, as crianças são muito sensíveis à programação metabólica. O artes mesmo, e é gostoso e tal. É até usado em mulheres na menopausa, perimenopausa, porque é um estrógeno, vamos dizer, natural. Mas um excesso, então, por exemplo, gente vegano radical, que não come nada animal, vai muito para a soja. Então, tem trabalhos mostrando que pode ser que isso realmente afete, né? E esse é o mais tranquilo, mas a gente tem o quê? Componentes de plástico, molho, então, componentes de plástico, componentes de cosméticos, de coisas de fazer, de indústria, de petróleo. Eu lembrei agora de uma aula no Congresso de Pediatria. Você falou sobre as mulheres que fazem uso do gel de testosterona. Até isso, né? Primeiro que mulher usar testosterona é uma exceção da exceção da exceção. Não existe testosterona baixa em mulher. Então, esse conceito de a testosterona da mulher tá baixa, a gente não tem o valor mínimo na referência. Então, talvez seja interessante, talvez, né? Nem certeza. Uma mulher na pós-menopausa que está com um pouco de fraqueza, um desânimo e baixa libido, a testosterona ou DEA teria um efeito só nessa situação. Agora o povo está usando
à torta direita, com vários efeitos colaterais. E aí essa pessoa ainda por cima vai lá e abraça a criança. E o que acontece? Passa essa testosterona para as crianças. E é engraçado quanto a gente está vendo no consultório, crianças, né, de 4, 5 anos já com sinais puberais. Né? Quando vai fazer não, e agora a reposição com o estrógeno para a mulher e a testosterona em gel para o homem é uma coisa muito boa, funciona bem e tal, só que cuidado, porque você não pode encostar nos outros. Naquele momento, coloca num lugar que não vai encostar, né? Não, 10 é usado pra caramba e não tem um efeito comprovado, um efeito benéfico. É um placebo perigoso, né, gente? Porque você pode encostar nas crianças. Então, eu queria ter essa pílula mágica também. Eu também, pílula não, o gel mágico eu também queria, mas... Seria ótimo. Nossa, ia ser muito bom, né? Ia ser muito bom. Principalmente agora nessa fase de pandemia, acho que está todo mundo precisando, né? Nossa Senhora, quem não, né? Quem não está precisando de uma pílula mágica ou de um gel mágico para tirar o estresse, para dar mais ânimo, para não sei o quê. Só que nem tudo resolve com reposição hormonal, né? E é diferente reposição hormonal, para você estar em falta de alguma coisa, você supre para chegar no fisiológico de vamos dar uma dose doida aqui para a gente ficar bombado, sarado e não sei o quê. Então, eu tenho visto umas iatrogenias no consultório que fica assim. Você vê, a gente está falando de testosterona em mulher, né? Isso em pós-menopausa pode ser, então controvérsia eu não estudo tanto, porque não é minha área de ação. Mas usar testosterona em menina não tem o menor cabimento, pois não estão usando. Aí você viriliza a menina, você tem todos os efeitos colaterais, né? Da voz, dos pelos, da pele oleosa, que fica até um cheiro mais masculinizado. Você pode levar aumento de clitóris, depois não vai regredir totalmente. E, infelizmente, tem gente fazendo isso, indicando para meninas. É para chorar, né? Mas vamos voltar para nossa Vamos lá. A gente falou aqui, olha, da obesidade que influencia, de medicamentos, hormônios, né? A alimentação, né? Que leva a alguns disruptores endógenos. O que mais você... a questão da gestação e parto. Tem algo do peso do nascimento? Sim. Né? Tem a ver quando você é o bebê, né? Então, olha só. A gente já tem que preocupar com a saúde dos seus futuros netos ali, que esse negócio é... Então, quando a avó está gestando a sua mãe, você é um óvulozinho ali dentro, você já pode ter um pouco de manifestação, assim, de programação metabólica. E quando você é o bebezinho, isso é muito, muito claro. Então, as crianças que sofreram de desnutrição intrauterina, ou as que ficaram grandes demais por algumas doenças, principalmente diabetes, né, gestacional, elas fazem uma programação metabólica de adiantar a sua puberdade. Tanto só com pubarca, como também puberdade mais rápida, rapidamente progressiva. Assim, mas que coisa mais sem pé nem cabeça? Você para pra pensar e fala, não, gente, olha o tanto que a natureza é sábia. É o raciocínio do nosso corpo. Então, uma gravidez difícil, por que motivo for, estresse, falta comida por alguma doença placentária, sei lá. O neném não está recebendo a quantidade ideal de nutrientes, né? De glicose, de oxigênio, etc. Então, ele vai crescer menos, ele fica pequeno e ele redireciona os nutrientes para os órgãos mais chaves, né? Modifica o metabolismo, então fica um bebezinho menor, ele se programa para ficar menor. E ele se programa para, assim, qualquer coisa que comer, já vamos conseguir guardar. Então, tem maior chance de síndrome metabólica, tanto na infância quanto na vida adulta. E, olha o raciocínio, bom, se o mundo lá fora é difícil, então eu tenho que me preparar para sobreviver a ele. Eu vou ficar menor para ser poupador de energia, tudo que eu comer eu vou repletar mais. E é interessante, para eu passar meus genes para frente, que eu me reproduza logo. Então, vamos ficar rapazinho, mocinho mais rápido. Então, pensar no nível evolutivo é demais, né? Então, aí eles vêm com a reprodução muito mais rápida. Pensa, ó, se você está num ambiente de guerra, faz todo sentido. Só que geralmente, graças a Deus, foi só um estresse intrauterino. Aqui fora tem comida, pode ter uma infância normal, pode se reproduzir uma década depois, não tem problema, né? Mas aí eles fazem puberdade
rapidamente progressiva ou puberdade precoce. Então, tem essa programação metabólica. Tudo isso. E aquele que... Esse é dos pequenininhos. E aquele que recebeu nutriente demais, ficou grandão. O que acontece? Ele é uma criança mais predisposta à obesidade. Aí, pela obesidade também, pode ter mais síndrome metabólica. Aumentou a adiposidade, você vai aumentar essa menstruação vindo um pouco mais cedo, ou puberdade precoce mesmo, ou só um avanço puberal. E é essa cascata aí que a gente está vendo. Vai a cascata toda. Renata, agora sim, eu sei que muitos pais, eles se preocupam com a questão da menarca precoce, né? Para influenciar no crescimento, para influenciar no crescimento. Então, menstruou, parou de crescer? Não é coitada da menstruação, né, gente? Bom, em primeiro lugar, não é a menstruação que faz parar de crescer. A gente fala, não, dá um remédio. Eu não quero ver o sangue descer. O fato de dar o remédio, bloquear o sangramento, não vai fazer a criança crescer. Então, primeira coisa, a culpa não é da pobre da menstruação. Mas a menstruação sinaliza que a criança já está quase um adulto. Então, já está na fase final da puberdade. E ela já cresceu quase tudo. Então, a nossa interferência tem que ser antes. Já está quase menstruando, não adianta eu bloquear essa puberdade. Eu não vou fazer ela ficar gigante ali. Então, o efeito cosmético de não sangrar não vai fazer crescer. Depois que menstrua, você ainda cresce. Uma puberdade normal, geralmente 2 anos depois você ainda cresce. O primeiro ano cresce um pouquinho melhor, o segundo ano um pouquinho. Mas a culpa não é da menstruação. Então, não é que menstruou, acabou, mas menstruou, você não vai ter... Você sinaliza que você já está na fase que passou o estirão. Então, às vezes os pais querem, a velocidade de crescimento vai cair muito. Para de crescer. Para daqui 2 anos, mas assim, a velocidade cai muito. Mas não adianta eu dar o remédio que ela não vai crescer. A culpa não é da menstruação. Uma pergunta aqui da Ana Paula. Minha filha tem 7 anos e foi diagnosticada com puberdade precoce. Vamos começar o tratamento, estou super preocupada. 7 anos, aquela fase que... não é? Essa já tem uma boa indicação, entendeu? Com 7 anos de idade, está 1 ano antes. Provavelmente já fez. Idade óssea está muito para frente, né? Deve ter feito quanto que ela está crescendo, com quanto que o osso está indo para frente, está tendo queda de estatura. Então, é super bem indicado você bloquear. Então, o que vai acontecer? Essa menina de 7 anos está crescendo muito, porque ela tem hormônio de crescimento, né? Uma pessoa que tem deficiência, e tem hormônio sexual. O que faz a pessoa crescer demais no estirão da puberdade é exatamente a junção dessas duas coisas. Mas se isso acontece muito precocemente, o que vai acontecer? Vai parar muito rápido. Então, é bem indicado esse tratamento. Agora, a menina que já está com 10 anos, 12 anos, quero começar o tratamento agora. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir o estirão de puberdade. Porque depois de você soltar, não faz estirão. Estirão de puberdade eu preciso de hormônio de crescimento, hormônio sexual e a idade óssea correta. Então, vamos segurar essa menstruação ou essa puberdade no menino até os 15, 18 anos. Depois ele faz o crescimento. Não faz. Então, a gente tem que parar o tratamento com a idade do osso de 12,5 na menina e 13,5 no menino. Se já chega muito tarde para tratar, já tem essa idade óssea que estava na hora de parar, como é que eu vou tratar? Então, já que a gente entrou nessa parte de tratamento, eu queria que você falasse dessa questão da intervenção terapêutica e o prognóstico também, né? A ansiedade dos pais, né? A questão do hormônio e tal, devo fazer, não. Então, fala um pouquinho sobre essa questão. Puberdade deu dúvida, tem que consultar. Porque se espera, você pode perder esse ponto de tratar. Então, tem que tratar o mais precoce possível. Se tem indicação, porque às vezes não tem indicação e o povo quer tratar. Então, a gente trata como assim, bloqueia a puberdade quando ela está antes da hora, indo rápido demais, e isso está evoluindo com o crescimento rápido demais, mas vai parar muito cedo, vai ficar muito pequeno, além das questões emocionais também. Então, eu tenho que começar assim que eu fiz o diagnóstico. Se você tá lá, não, vamos esperar passar daqui. O mundo vai voltar ao normal, acho que daqui a 1 ano. Ou, né? Deus quiser. Deus quiser. Mas então a gente tem que se adaptar ainda, porque daqui a 1 ano esse osso já andou 2 anos, 2 anos e meio, 3 para frente, quando é puberdade precoce mesmo.
Então, se chega com o osso muito para frente, não tem mais o que fazer. Não tem indicação, entendeu? Agora, tem gente que quer porque, não, ela é tão novinha, não sei o que, tem muito disso. Tem também uma criança que tem uma puberdade normal, mas os pais estão angustiados com aquilo. É ruim mesmo, eu fui crescer, a minha... Semana que vem, quer dizer, daqui 3 dias já vai fazer 19. Fazer o quê, né? Mas se tá no normal, deixa a vida fluir. Se você bloqueia uma puberdade normal, você vai ter vários problemas aí. Você vai embotar o estirão puberal e você vai detonar o osso do seu filho. Porque quem faz o osso ficar forte pro resto da vida, para não ficar aquelas veinhas quebrando, é o pico do estrógeno na puberdade. Então, agora, nessa puberdade, é que faz o pico do osso forte. E no início da vida adulta também. Depois, a gente só mantém o osso. Para ganhar osso, só tomar remédio. Mantém, depois, cai. Então, gente, é importantíssimo. Por isso é tão importante o segmento, o acompanhamento dessa fase puberal aí. Né? Não pode perder esse timing. Se tiver necessidade, de jeito nenhum. Pro endócrino, mas quem faz isso? Levar no pediatra todo ano. O menino tá ótimo. Vai no pediatra. E a depender também da idade, né, Rê? Até antes de 1 ano, porque tem que acompanhar essa velocidade de crescimento. Sim, isso é no mínimo, tem que acompanhar. Começou a ter sinal de puberdade, o ideal seria pelo menos 6 a 6 meses para ver se tá tudo bem. Não tá tudo bem, você vai voltar antes. Nossa, tem que ficar de cima. Nossa, uma pergunta aqui. Criança com 10 anos, já com espinha, pelos, precisa se preocupar com a menstruação? Sim, não, né? Bom, espinha, pelos, você está me dizendo que essa menina tem hormônio masculino. Menstruação tem a ver com hormônio feminino, que é mama. Mas uma coisa vem junto da outra. Às vezes começou só manifestação de hormônio sexual masculino, daqui a pouco vem o feminino. Geralmente, se a criança não é obesa, se é saudável, quando começa o peitinho, demora 2 anos para menstruar, em média. Mas ele tem que estar acompanhando para ver se está seguindo essa natureza tranquila. Isso é média. Tem meninas que fazem puberdade rapidamente progressiva e em pouco tempo já estão menstruando. Aí também não dá para crescer tudo. Então é uma fase que tem que ficar de olho. Que não tem depois, né? Em relação aos meninos, tem uma pergunta aqui. Dá para prevenir? Prevenir? Bom, depende, né? Porque a maioria das vezes, isso para menina também, a culpa não é de nada que você fez. Então a criança não está obesa, tem como prevenir obesidade? Tem, que é a principal causa de avanço de puberdade, né? Então, não comer coisas industrializadas em excesso, não esquentar nada em recipientes plásticos, que quando você esquenta no recipiente plástico, você tem o bisfenol. Então, criança pequena, usar tudo de acordo com a idade, porque tem vários produtos cosméticos, até, como é que fala? Protetor solar, maquiagem, tudo que tem disruptor endócrino. Então, assim, criança, para usar produto de criança, certificado, não é aquele do camelô, porque aquilo ali deve ter qualquer coisa. Então, cuidado com o excesso de agrotóxico. Então, agrotóxico, quase todos têm efeito feminilizante, viu? Aliás, quase todos os disruptores endócrinos simulam o hormônio feminino e atrapalham o hormônio masculino. Então, manter a criança com atividade física e comer direito, tanto para ficar no peso bom, como também para você evitar o disruptor endócrino. Cuidado com vovó, pais e mães que usam esses hormônios de PET ou de gel que você pode abraçar e ele pegar, tal. Então, isso você pode fazer. O que você não controla? Genética, que é uma das principais causas dessa puberdade precoce, entre aspas, idiopática. Então, é uma tendência genética e vai aparecer, a gente vai ter que tratar, né? Não tem como prevenir. Então, todas essas questões de patologias não tem como prevenir. Nos meninos, a puberdade precoce é muito mais rara, mas existe 2/3 deles tem algum problema no sistema nervoso central. Essa é uma coisa muito importante. Você faz o diagnóstico de puberdade precoce e você faz os exames, tem toda a técnica de fazer o que nós vamos fazer, para a gente saber se está vindo simulando a puberdade tradicional. Hipotálamo acordou a hipófise que mandou sinal para o ovário e testículo funcionarem. Ou seja, eu tenho que fazer uma imagem do sistema nervoso central. É obrigatório fazer uma ressonância. A tomografia não mostra direito da célula túrcica. Não adianta uma geral. Fez uma geral. Não.
é uma da célula túrcica. Porque existe a possibilidade de ter alguma coisa, uma malformação, um nódulo, um cisto ou um tumor. Então, a gente tem que fazer, é obrigatório. A minoria dos casos, mas tem que fazer. Se bem mais rara é a puberdade precoce, que não é essa que eu tô falando, né? Que é a puberdade precoce periférica, que aí hipotálamo e hipófise não tem nada com isso. Os hormônios lá de cima estão baixinhos, ovário e testículo resolveram funcionar por conta própria, ou existe um tumor que está produzindo hormônio. Então, aí já é outra conversa. Então, a gente aqui nessa conversa toda, a gente está falando da puberdade precoce mais comum, que é o que todo mundo mais conhece, que é a puberdade precoce central, ou, entre aspas, verdadeira. É aquela que imita a puberdade normal, só que está antes da hora e indo rápido demais. Então, prevenir o avanço só com essas coisas, mas tem situações que a gente não tem como prevenir. Tem uma pergunta aqui, né? Pode um pouquinho, mas se os pais quiserem que o filho tome GH, mas os exames estão normais, pode tomar para fins estéticos? Não é nosso tema aqui, mas bom. Não é nosso tema. Mas olha, algumas vezes a gente até tem que associar, botando aqui pro tema, o GH, uma pessoa que está com puberdade precoce, quando ela demora demais a procurar e o osso foi muito para frente, mesmo bloqueando a puberdade, você não vai conseguir chegar no tamanho normal. Então, você vai associar o hormônio de crescimento. Provavelmente não vai ganhar pelo governo, porque eles têm os critérios bem restritos, né? Quanto ao uso estético para hormônio de crescimento, tem algumas situações que pode ser feito. Claro que você não vai pedir pelo governo, não tem como ganhar. Se não tiver contraindicação, eventualmente a gente passa. Eu não falo estética porque, assim, a gente faz aquela conta de potencial genético da criança e a gente conta, né, para 5 centímetros para mais ou para menos. E todo mundo, né, a maioria das pessoas quer ficar naquela variação genética para mais ou superar aquela possibilidade genética, o alvo genético. Isso seria o uso estético. Quando você está abaixo do seu alvo genético, você até não consideraria estético em si, mas você teria até talvez chance de ganhar pelo governo. Mas cada caso é um caso. Vamos voltar para a puberdade, né? Vamos voltar para a puberdade. Então, assim, a gente falou do normal, do precoce. Agora, daquelas crianças que demoram para se desenvolver aí os sinais puberais, né? E os pais adoram. Os adolescentes descabelam, né? Então, muitas vezes está até dentro do normal, mas ele está um pouquinho além da média do que geralmente os coleguinhas estão e já está angustiado. Então, olha só, até 13 anos é normal começar. Mas a média da primeira menstruação, isso na menina, né? Da menstruação é 12. Então, com 12 anos, uma menina que não tem nada de sinal de puberdade, tá normal. Mas a amiguinha dela menstruando, uma mulher feita, tá normal também. Aí, isso dá muito, meu Deus, muito problema. Que além de tudo, ela fica muito magrinha e muito pequenininha, né? Mas ainda está normal. Então, quando passa do tempo mesmo, que é 14 no menino, 13 na menina, aí a gente tem que investigar. A gente tem que investigar o que está acontecendo. E agora é o contrário. Quem mais tem isso é menino. As meninas têm muito menos. Sempre foi. E mais ainda agora que nós estamos cheios de obesidade e sobrepeso, né? Atrapalhando. É engraçado, né? Que quando chega essa fase de 12, 13 anos, a gente tem, numa mesma turma, vários tamanhos. Nossa, vários tamanhos, vários... Tem meninos assim, com barba, tem uns que são menininhos mesmo. Você fala, meu Deus, como assim? Tem a mesma idade? E essa variação é muito grande. Então, tem a média, tem aqueles maturadores precoces, mas que é normal. E tem os maturadores tardios. E a principal diagnóstico diferencial com doenças é justamente essa variação do normal, que é o retardo constitucional do crescimento e puberdade. Então, são crianças... E isso tem muito a ver com genética, muito. A gente sempre pergunta, quando que a mãe menstruou? 16 anos, 17. O pai demorou a ficar rapazinho? Essa resposta a gente nunca tem. Eu pergunto, mas os pais não sabem. Mas a menarca é uma coisa que marca bastante, né? Geralmente o pessoal sabe. Então, tem muito a ver com a história da família. Então, são crianças que estão ali tranquilas, crescendo no canal de crescimento da família. Lá por 3, 4 anos, dá uma desacelerada, uma quedinha, cai de canal. Dá uma desacelerada, mas não fica
crescendo tão pouco a ponto da gente pensar numa deficiência de hormônio de crescimento, hipotireoidismo, não tem doença. É um menino tranquilo, o menino, agora eu já falo tudo de menino, né? Porque é muito mais frequente. Então, ele vem crescendo paralelo à sua curvinha e o ossinho atrás. Só que quando os colegas começam a fazer estirão, ele desvia demais da curva. Aí ele continua crescendo igual criança, enquanto os amiguinhos estão, ó, fazendo aquele pico do estirão. E aí ele desvia muito. Geralmente não tem que tratar, ele só vai o quê? Demorar mais a entrar na puberdade, demorar mais a fazer seu estirão e vai chegar lá. Mas algumas vezes a gente até tem que tratar porque ele já começa a ficar assim, maluco mesmo, tadinhos. Ficam muito ansiosos, muito desgastados psicologicamente, sofrem bullying. Então, a gente pode dar uma empurrada nessa puberdade normal com o hormônio. Então, você pode dar ou o HCG, que simula o LH e FSH, então vai estimular o próprio testículo a dar uma começada, ou testosterona, você dá um up. E dali a pouco vamos reavaliando cada 3 meses, 6 meses, e vamos ver se ele depois continua sozinho. Porque dá uma autoestima, o menino, né, começa... Que as meninas ficam preocupadas, mas os meninos, eles ficam muito, assim, eles se rebaixam a autoestima ali. Essa questão emocional influencia tanto na precoce, né? Que a criança ainda não está madura emocionalmente, né? Para desenvolver aí todos esses sinais, para menstruar, quanto na tardia. Por conta da baixa estima, baixa autoestima, né? Tudo isso. Sim, e assim, essa baixa autoestima nessa fase, mesmo que depois tudo se resolva, vai deixar de ter aquele corpinho esmirradinho, vai ficar um rapaz lindo, uma moça linda, aquela mágoazinha, aquela feridinha da autoestima vai o resto da vida. Isso acontece, a gente vê muito no obeso. Então, o adolescente obeso sofre muito, criança obesa, mesmo que se torne um adulto magro, que a maioria não se torna, né? A maioria continua obeso, mas os que conseguem emagrecer, muitas vezes eles carregam aquela angústia de ter sofrido aquele bullying para sempre, tem que ir para terapia, tudo. Então, são questões que a gente tem que levar também. Ah, não, tá saudável, mas do ponto de vista físico. Mas existe saúde sem saúde mental, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma empurrada. Menos nas meninas, mais nos meninos. Ah, queria chamar a atenção que uma coisa que causa esse atraso de puberdade, também, não sendo assim doenças, que tem um monte de doenças que pode causar isso, é crianças que fazem um excesso de treinamento físico para serem atletas profissionais. Aí você fica muito magro, ou não tá nem tão magro assim, mas gasta toda a sua energia naquilo ali. Então não sobra para você fazer sua puberdade. Eu preciso de um pouquinho de colesterol que sobra ali para desencadear meus hormônios sexuais, etc. Então, o excesso de treinamento físico não quero falar mal de exercício físico de jeito nenhum, tá? Que o sedentarismo é aquela nossa praga de dia a dia. Mas tem atletas... Eu vejo no consultório esses atletas assim com um exagero, 4, 5 horas por dia de treinamento intenso. Aí sim você tem um desgaste e retarda essa puberdade. Muito comum em ginastas, bailarinas, porque além de tudo, de treinar muito, tem a obrigação de serem esguias, muito magras. Né? Isso é importante. A gente tem uma quantidade de atividade física para cada idade. Isso a gente tem que seguir aí. Nosso problema maior não é o excesso, isso é o mínimo, a raridade, é a galera à toa, né? Agora, então, sedentarismo reina. Né? Meu Deus, nossa, nem fala. Não, a gente tem que se reinventar. Né? Tem alguém aqui perguntando sobre a questão do desodorante. O desodorante, ele tem disruptores endócrinos? Olha, tem algo... Gente, primeira coisa, tem que usar. Então, às vezes o menino é criança e tá com cheirinho, com odor que você tá com CC, vamos lavar, pode usar desodorante. Mas tem alguns que sim. Então, a gente tem que ler. No meu blog tem uma lista com os nomes e os nomes que podem ter. Mas os de boa qualidade, sem cheiro, sem alérgenos, sem os parabenos. Aí você pode usar. Se possível, sem alumínio, né? Que a gente sabe que tem alguma... Pelo amor de Deus, sem alumínio. Câncer de mama, tem uma relação aí, né? Que a gente tem que então, outra coisa, puberdade precoce, menarca precoce, também tem relação com câncer de mama lá na frente, com
aumentar, é um dos fatores de risco para câncer de mama. Claro, o principal fator de risco é a genética, você ter alguém familiar próximo com câncer de mama, mas é um fator que chama atenção. A menina que tem a menarca muito precoce. Tem mais gente aqui Tem mais, perguntando sobre tem mais perguntas aí? o que você está vendo aí. Gente, que vocês querem saber mais, aproveitem, né? Não é toda hora que a gente tem a Renata aqui para dar uma... Se tivesse adolescente, que tem mais é adulto, né? Se tivesse adolescente, eles iam estar perguntando demais como é que faz para induzir puberdade. Eles se preocupam com o atraso. Já os pais, eles se preocupam com a puberdade precoce. Leite, leite magnésio bloqueia bem o cheirinho. É verdade. Funciona bem. Mas aqueles desodorantes sem perfume, sem cheiro, hipoalergênicos, são tranquilos também. Então, assim, tem um mito também de que vai bloquear e vai criar não sei o quê. Não, nossa, não é bem assim, não. Graças a Deus. Eu queria chamar a atenção para as duas síndromes genéticas mais comuns e que passam batido, e que são síndromes genéticas que não deixam a puberdade vir normalmente. A síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. Saiu um trabalho ano passado mostrando lá da Dinamarca, um país pequeno, e eles têm um banco de dados de todos os cariótipos do país todo, desde acho que 20 a 30 anos. E pela quantidade de população, tal, eles esperariam X diagnósticos das duas síndromes. E eles têm um gap enorme. Então, assim, se serve de consolo. Se lá na Dinamarca é assim, imagina aqui. Então, a gente tem que lembrar de pedir mais cariótipo, porque essas crianças e adolescentes, às vezes eles vão fazer o diagnóstico lá na clínica de infertilidade. E já perdeu a chance, a menina de Tânia, de ter tratado com GH para ter crescido e chegado no tamanho legal, de ter reposto essa puberdade desde o início, aí garantir a sua saúde óssea e saúde reprodutora também. São duas síndromes que cursam também com outras doenças que podem passar batido, mas vão minando a saúde dessa criança, adolescente. Então, doença da tireoide, doenças renais, algumas dificuldades escolares, só de comunicação, às vezes só de espacial. Tem algumas dificuldades que eles podem ter. Então, lembrar que aquele quadro de livro, tudo falando assim, quase que vem escrito na testa, tem o tal síndrome, isso é o que a gente menos vê. A gente vê casos bem mais leves. Então, suspeitar, tá demorando muito a puberdade? Ou começou a puberdade, mas o trem não vai? Então, por exemplo, começou a pelarca, dali 5 anos não menstruou, tem alguma coisa errada? Começou o aumento de testículo, mas o pênis não desenvolveu, tem uma mama, uma distribuição corporal mais feminina, não desenvolveu toda a puberdade, por isso tem que acompanhar no pediatra. Exatamente. E assim, os pais de meninos, olhem seus filhos também, olhem o testículo. Eles não querem deixar, né? Mas a gente tem que dar porque os meninos não deixam, né? Os pais verem, mas a gente tem que ficar em atenção também para isso. E quando tá criança, adolescente, tem tratamento. Então, micropênis, por Klinefelter ou por outros motivos, tem tratamento na infância. Depois, a coisa já fica mais complicada, né? A síndrome de Turner tem vários tratamentos, você tem que acompanhar um monte de coisas e, de repente, essa menina pensa, não, eu quero tanto ter filho no futuro, ela tem uma série de óvulos ainda, depois eles vão morrendo mais cedo, esse ovário vai ficando cada vez mais disfuncional, então se ela quer congelar um óvulo, ela tem que saber esse tratamento, ela tem que saber o mais cedo possível. E às vezes lá com 30 anos, lá na clínica de fertilidade, vão descobrir que é um Klinefelter, que é uma síndrome de Turner. Vergonha para nós pediatras, né? Nós comemos bola, então a gente não pode deixar isso acontecer. Temos que ficar de olho. E é muito comum os mosaicos passarem bem batidos. Às vezes tem um sinal muito discreto, né? Outra coisa é fazer cariótipo em lugares legais, confiáveis, que às vezes o povo olha muito poucas metáfises. E como a gente tem uma parte que é normal e uma parte que tem a síndrome, é mosaico, se não olhar várias células, você não passa batido também. Ainda tem mais essa, então a gente tem que ficar de olho. Escolha o pediatra de vocês, tá? Escolha o pediatra. Escolha o pediatra e ele tem que investigar
tudo, tá? E o acompanhamento tem que ser regular. Então é isso. Mesmo com o coronavírus solto. Exatamente. Mesmo com coronavírus, gente. Muita gente deixando de fazer as consultas com medo do coronavírus. Mas a gente sabe que crianças adoecem pouco pelo coronavírus e a gente se preocupa com as outras doenças que continuam acontecendo. Rê, queria agradecer muito, 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 tá? Foi ótimo. Eu que agradeço, foi ótimo. Queria agradecer a todos vocês. Gente, muita gente aqui. Minha Xará mandou um negócio aqui falando pra gente fazer uma de ovário policístico. Pois é, tem demais. É a síndrome metabólica nos ovários. Muito, muito, muito. Tem que ser investigado também. A gente pode fazer uma outra live depois, né? Vamos marcando aí depois. Então eu vou ter que encerrar, porque senão eu não consigo gravar. Senão não grava, pois é. Eu acredito que a live da semana passada gravou, eu consegui pro YouTube, mas pro Insta eu não consegui baixar. Essa eu quero conseguir baixar. Tomara que eu consiga gravar aqui, é só encerrar, né? Eu sou péssima para isso. Gente, obrigada, tá? Muita gente aqui, ó. Amigos, pais de pacientes. Que legal. Muita gente aqui. Foi muito bom. Então, Citinha, querida, obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Vamos brincar mais de... Vamos sim. E nos encontramos Hollywood. lá no grupo. Para quem não sabe, a gente tem um grupo chamado Pediatras Amigos Digitais. A Renata, ela foi a idealizadora, né? E criou esse grupo. E é um grupo, assim, que a gente discute muito pediatria, baseada em evidência. E tudo que a gente passa de informação, na verdade, é discutido entre a gente e é maravilhoso. Hoje é dia da gente postar lá. Daqui a pouco eu vou começar a postar lá no Pediatras Amigos Digitais. Vamos lá conhecer o nosso Instagram de grupo. Tem muita gente boa, hein? Então, beijos pra todos. Fica com Deus. Até a próxima. Com Deus também. Tchau. Tchau. É só encerrar, né? Apertar e encerrar. É só apertar o negocinho lá de cima. Tá. Deixa... Tá chegando a hora, senão você não vai gravar. Vou agora.